Eu estava dando uma olhada na seção de empregos quando encontro um anúncio para um barqueiro. Aparentemente, a cidade de Skotoboy está tendo um festival e o barqueiro de sempre quebrou a perna. Eles estão oferecendo um grande bônus devido a tal notícia. A balsa vai para uma ilha que é conhecida por ser um famoso lugar de acampamento. Então, isso vai ser bem movimentado, mas continua sendo dinheiro fácil. Eu os contatei e já estava na estrada há uma hora. Chegamos ao nosso local de trabalho e damos uma olhada na lista de afazeres, instruções importantes do que devemos nos atentar, como a quantidade de carros que é para se levar, direcionar os carros para dentro da balsa, tomar cuidado com atrasos e etc. Dando uma olhada dentro da cabine, tem uma nota do barqueiro que quebrou a perna. Para aquele que está me substituindo, minha balsa é bem mais velha que você, mas ela ainda é uma boa garota se você a tratar bem. Importante, não destrua o meu barco ou vou te usar para alimentar os peixes. E logo após a carta, o rádio toca. E quem está do outro lado é o próprio barqueiro, que reforça tudo o que está na carta. E diz para iniciarmos o serviço. Levantamos o portão, os carros começam a chegar, direcionamos cada um dos quatro para dentro da balsa, levantamos a rampa e enfim começamos a viagem. Ah, escute o motor dela ronronar. Ela irá manter o ritmo constantemente enquanto você segurar a alavanca para baixo. A viagem é bem monótona, mas pelo menos temos a breve companhia do outro barqueiro, que vou começar a chamá-lo de Fred para ficar mais fácil. Fred comenta conosco que ele já faz essas viagens há mais tempo do que pode se lembrar, reforçando a nós a sua experiência nisto. De resto, a viagem é bem calma e silenciosa, apenas dando para escutar o suave som das ondas e o motor do barco trabalhando. E aos poucos, sem mesmo perceber, já conseguimos ver a silhueta da costa do ponto de acampar. Atracando o barco em seu devido lugar, descemos a rampa, dispensamos os carros que carregamos e direcionamos os que estavam esperando para dentro. Espero que a tempestade não seja ruim. Essa frase nos faz ficar um pouco atentos e conversamos um pouco com o Fred sobre a tempestade. E ele nos confirma que vai ser uma tempestade bem feia, não só para nós, mas para todas as outras pessoas. Só que isso não pode parar o nosso trabalho. Para se contrair um pouco, nós perguntamos sobre o que seria o festival, já que não sabemos muito sobre. Lendas dizem que já foi uma vila de pescadores. Uma vez, a vila foi destruída e os sobreviventes construíram uma cidade atual. Isso foi uma noite de 200 anos atrás. Então, esse é o aniversário da cidade? É mais um memorial para a vila antiga. A vida costeira é cheia de perigos e não deveríamos nos esquecer disso. Isso nos faz pensar: o que fez essa vila ser destruída? Seria a mesma tempestade que está para acontecer agora? Ou foi algum outro tipo de tragédia? Bem, de qualquer forma devemos nos atentar a todos os perigos e continuar com o trabalho. Só que, novamente, uma frase de outra pessoa nos faz ficar ainda mais preocupados. Uma ordem de evacuação. No mar, batemos em algo que não vimos durante o trajeto. Pelo menos não teve danos graves ao barco. Ou talvez tenha tido. Mas nosso mentor diz para não nos preocuparmos. Enquanto nós voltamos para nossa cabine, aparece uma nota misteriosa, dizendo: eles são mentirosos. Saia antes que eles descubram. Eu te avisei. Por hora, ignoramos esse aviso e perguntamos o que exatamente aconteceu com a antiga vila de Skotoboy. E basicamente, ninguém sabe ao certo. Mas acreditam que tenha sido uma tempestade horrível que a devastou, assim como a que está por vir esta noite. Ou que foi uma enorme onda que surgiu de repente. Ou pode ter sido vingança. Pelo que conta as histórias, os marinheiros foram para a cidade e contaram várias histórias que inspiraram as crianças desde então. Agora, sobre o que essas histórias contam, ainda vai ser um mistério. Por hora, a tempestade está chegando e precisamos evacuar o resto das pessoas da ilha. As perguntas ficam para depois. Isso tá começando a ficar mais estressante do que deveria. Até cogitamos ir embora e seguir o aviso misterioso, mas acho que não dá pra largar o posto a essa altura. Ei, criança, escuta. Essa provavelmente vai ser a última viagem de volta. Então eu vou pra cama. Você foi bem essa noite e nós valorizamos isso muito mais do que você pode imaginar. Pelo lado bom, o trabalho já está acabando, mas o nosso companheiro do rádio foi embora. Por outro lado, as coisas ficam mais estranhas daqui pra frente, com uma fala meio peculiar que um dos motoristas nos falam. E também vemos uma silhueta passando pela água. Bom, pelo menos todo mundo já foi evacuado nesse momento, então já podemos ir embora.
Infelizmente, aconteceu algum acidente e temos que fazer uma viagem de ida. No sentido literal, pois nunca mais iremos ser vistos novamente. Aquela noite, uma criatura conhecida apenas pelas pessoas de Scotoboy acordou e consumiu a oferta de paz da vila, se satisfazendo nessa troca. A besta se acalmou e novamente a vingança foi evitada por outro século. Na manhã seguinte, o barqueiro retornou para seu dever no barco, idêntico a um sacrifício, e prosseguiu normalmente. As pessoas, outra vez, se reuniram para a fuga da ilha. Nunca foi entendido o que a besta mencionou em seu sussurro silencioso para os habitantes da cidade, que estavam dormindo à vista de todos. Bom, antes de juntar tudo e tentar responder as perguntas, temos o final 2, que acontece que quando ao invés de continuarmos o trabalho, vamos embora. Na manhã seguinte você acorda e escuta que a cidade de Scotoboy foi destruída em uma tempestade. Ainda bem que você foi embora quando devia. Ei, criança, escuta. Essa provavelmente vai ser a última viagem de volta. Então eu vou pra cama. Você foi bem essa noite e nós valorizamos isso muito mais do que você pode imaginar. Pelo lado bom, o trabalho já está acabando, mas o nosso companheiro do rádio foi embora. Por outro lado, as coisas ficam mais estranhas daqui pra frente, com uma fala meio peculiar que um dos motoristas nos falam. E também vemos uma silhueta passando pela água. Bom, pelo menos todo mundo já foi evacuado nesse momento, então já podemos ir embora. Infelizmente, aconteceu algum acidente e temos que fazer uma viagem de ida. No sentido literal, pois nunca mais iremos ser vistos novamente. Aquela noite, uma criatura conhecida apenas pelas pessoas de Scotoboy acordou e consumiu a oferta de paz da vila, se satisfazendo nessa troca. A besta se acalmou e novamente a vingança foi evitada por outro século. Na manhã seguinte, o barqueiro retornou para seu dever no barco, idêntico a um sacrifício, e prosseguiu normalmente. As pessoas, outra vez, se reuniram para a fuga da ilha. Nunca foi entendido o que a besta mencionou em seu sussurro silencioso para os habitantes da cidade, que estavam dormindo à vista de todos. Bom, antes de juntar tudo e tentar responder as perguntas, temos o final 2, que acontece que quando ao invés de continuarmos o trabalho, vamos embora. Na manhã seguinte você acorda e escuta que a cidade de Scotoboy foi destruída em uma tempestade. Ainda bem que você foi embora quando devia.